Bom dia, hoje são 25 de março de 2014, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Este é o 19º vídeo, 19 vídeos, que faço aqui comentando um pouquinho o que é a palavra, o que significa a palavra teologia. Repito, 19 vídeos com esse título, O Ateu e a Teologia Séria. Há 2 semanas lancei 2 vídeos no YouTube, mostrando ali um pouquinho da visão da mulher na Bíblia, né? 2 vídeos. E 2 internautas, o Francisco Amigo e o Felipe Fella, me mandaram 2 recadinhos no mesmo tom, na mesma nota musical, dizendo ambos que eu trato em meus vídeos de teologia séria. E isso é uma verdade, né? Que eu sempre digo desde o primeiro vídeo sobre religião aí. Eu sempre digo isso, né? Que o ateísmo é fundamentado, a descrença em deuses é fundamentada na ciência, antropologia, sociologia, né? Arqueologia bíblica, e também o ateísmo, a descrença em deuses, é fundamentada também na história, né? E por incrível que pareça, na própria teologia. E estou provando aqui, né, o que digo. Pois bem, já que eu recebi 2 recadinhos de 2 internautas, dizendo que eu trato de teologia séria, para explicar isso melhor, há algumas pessoas que não entendem, não conhecem o significado da palavra teologia. Eu estou trazendo aqui, em 19 vídeos com este, um teólogo sério, doutor em teologia, PhD em teologia. Ele é norte-americano e se chama Bart Ehrman. Eu poderia ter trazido aqui outros teólogos sérios, como John Dominic Crossan, como Auta Rank Heinemann, como Frei Beto, o brasileiro Frei Beto, teólogo, outro brasileiro, o Leonardo Boff, e assim por diante, Juan Arias, e assim por diante. Porém, estou aqui trazendo o Bart Ehrman, porque aqui nos livros dele, e neste aqui em especial, né, ó, quem Jesus foi, quem Jesus não foi. Aqui, ó, Bart Ehrman. Porque aqui no início do livro, só no início, eu estou tratando agora, né, por enquanto, só aqui no prefácio, nas partes iniciais, porque aqui ele mostra a história dele desde o momento em que ele era cristão, né, e a partir do momento em que deixou de ser cristão, né. Muito bem, Bart Ehrman. O Bart Ehrman, como já mostrei aqui em vários vídeos, ele é formado em teologia no Moody Bible Institute, em Chicago. Chegou ali com 17 anos de idade. Ele era um cristão devoto, recebeu educação cristã desde o berço, ali, passada pelos seus pais. Ele era um cristão fervoroso e lia a Bíblia durante 24 horas por dia, não soltava a Bíblia durante o dia, vidrado na Bíblia, acreditando em tudo aquilo que estava descrito em Gênesis até ao Apocalipse. Ele chegou a decorar livros inteiros da Bíblia, que é uma coisa difícil, né? Imagine você decorar, por exemplo, o livro de Mateus, o primeiro livro que aparece ali no Novo Testamento. Imagine decorar o livro de Mateus completo. É fácil decorar versículos, né? É fácil. Agora, decorar um capítulo inteiro já é complicado. Imagine o livro todo.
E ele decorava, por amar demais a Bíblia, por acreditar na Bíblia, como se aquilo tudo fosse verdade. E levado por essa fé forte, o Bart Ehrman foi cursar teologia lá nos Estados Unidos, na América do Norte. E aí ele entrou no curso de teologia do Moody Bible Institute. E o Moody Bible Institute é um curso de teologia que a gente vê facilmente pelo que diz aqui o Bart Ehrman, não é um curso de teologia sério, porque não trabalhava ali com um método histórico crítico, apenas com a interpretação devocional da Bíblia, confessional. Ou seja, aquela teologia falha, a teologia ilusória, em que ali se prega que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que não contém erro algum, não contém contradição alguma, não contém lenda alguma, não contém mito algum. É um estudo, portanto, ilusório sobre a Bíblia. E o Bart Ehrman estudou ali com afinco, e mesmo formado em teologia pelo Moody Bible Institute, ele continuava ali acreditando firmemente na Bíblia. Depois, já com o diploma de teologia na mão, Bart Ehrman foi para o Eton College. Ali ele se especializou em língua inglesa. E o objetivo dele era ficar afiado na língua inglesa para ler livros sérios sobre teologia traduzidos, ou livros na língua inglesa, né? E ali ele estudou com profundidade. Pois bem, depois, durante o curso aí no Eton College, ele também fez grego, estudou aqui a língua grega, dominou o grego, com o objetivo de estudar, ler o Novo Testamento por completo em sua língua original. O Novo Testamento foi escrito em língua original grega. Bart Ehrman dominou a língua grega com apenas o objetivo de ler o Novo Testamento em grego. E ele carregava consigo um Novo Testamento em grego, de Mateus ali até Apocalipse. Muito bem. Ainda acreditando na Bíblia como palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ele resolveu então entrar no seminário teológico de Princeton. E ali fez mestrado e doutorado em teologia. E o seminário teológico de Princeton, diferentemente do Moody Bible Institute, trabalhava ali com teologia séria. O que é teologia séria? Teologia séria é você estudar religião, livros religiosos, e no caso aqui a Bíblia, estudar com profundidade, buscando ali elementos históricos, elementos arqueológicos e colocando ali a análise crítica, que eu falei aqui sobre isso, né? Um método histórico crítico. Pois foi aí que o Bart Ehrman encontrou a verdade. E uma verdade que chocou com a crença dele em Deus, com a crença dele na Bíblia. No seminário teológico de Princeton, quando ele cursava ali o doutorado em teologia, ele percebeu que tudo aquilo que ele havia aprendido sobre a Bíblia era um conhecimento falso, conhecimento ilusório. E ele, lá no seminário teológico de Princeton, viu que a Bíblia está longe de ser aquilo que ele imaginava que ela era. A Bíblia é, na verdade, um livro profundamente religioso, extremamente religioso, nada de história praticamente, e cheio de lendas, mitos, contradições, discrepâncias, divergências, etc. E é isso aqui que ele mostra de forma bem fácil no livro dele. Vou ler agora o que ele escreve aqui nas páginas 25 e 26 deste livro aqui, ó, tá? Vou ler aqui páginas 25 e 26. Começa aqui, ó, aqui embaixo, tá? Eu transcrevi para o quadro
o que está aqui, ó. Começa assim, ó. Eu me lembro, aqui, ó. Aqui, ó. Começa aqui, ó, embaixo, tá? No primeiro parágrafo. E continua aqui na página 26, ó. Correto? Vou ler aqui apenas algumas partes que me interessam no momento. Muito bem, vamos lá. Acompanhe aí no quadro, que eu vou ler aqui, ó. Ele diz assim: eu me lembro muito bem da primeira vez que me dei conta disso, na prática. Eu mal tinha começado a lecionar na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e ainda era cristão. O pastor de uma igreja presbiteriana daquele estado me pediu para dar um curso de 4 semanas sobre o Jesus histórico. Eu dei. Aqui eu vou pular porque a parte que está aqui não interessa. Então pulei para cá, ó. Eu dei. Pouco depois, uma senhora gentil se aproximou de mim e perguntou frustrada: por que eu nunca soube disso antes? Ela não estava perturbada com o que eu tinha dito, mas sim por seu pastor nunca ter contado. Eu me lembro de olhar para o outro lado do salão, na direção do pastor, que estava conversando com um casal de membros da igreja, e pensar a mesma coisa. Por que ele nunca havia contado a ela? Ele também tinha frequentado o seminário teológico de Princeton. Também tinha aprendido tudo aquilo. Ele dava aulas para adultos naquela igreja e fazia isso havia mais de 5 anos. Né? Havia mais de 5 anos, ó. Continuando aqui. Havia mais de 5 anos. Por que não tinha dito aos membros de sua igreja o que sabia sobre a Bíblia e sobre o Jesus histórico? Eles certamente mereciam ouvir. Será que ele achava que não estavam preparados para isso? Uma atitude paternalista perturbadoramente comum? Estaria com medo de causar polêmica? Tinha medo de que informações históricas destruíssem a fé de sua congregação? Tinha medo de que informações históricas destruíssem a fé de sua congregação? Temia que os líderes da igreja não vissem com bons olhos a disseminação desse conhecimento? Será que os líderes da igreja o tinham pressionado a se ater ao significado devocional da Bíblia em sua pregação e em seus ensinamentos? Estaria preocupado em manter o emprego? Nunca descobri. Muito bem, aqui está mais um trecho aqui do Bart Ehrman. É o seguinte que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui no livro dele que lá no seminário teológico de Princeton, quando ele fez doutorado, PhD em teologia, ali ele descobriu, por meio do estudo do método histórico crítico, levando em consideração provas históricas, fatos históricos, provas arqueológicas e a análise crítica, ele descobriu que a Bíblia está cheia de erros, de lendas, de mitos, de contradições, de divergências, enfim, está repleta de fantasias. Muito bem. E formando-se aí no Seminário Teológico de Princeton, ele depois foi convidado por um pastor de uma igreja evangélica lá nos Estados Unidos, na América do Norte. Ele foi convidado para ministrar durante 4 semanas, ou seja, durante um mês, um curso sobre o Jesus histórico. E o Bart Ehrman, que havia se formado ali em doutorado
em teologia, juntamente com aquele pastor que ali estava, são amigos. Aí o Bart Ehrman deu o curso, né, de 4 semanas, mostrando a verdade sobre, entre aspas, o Jesus histórico, como ele coloca aqui, ó. Porque, na verdade, na história, quase nada existe sobre Jesus. Muito bem. E ele explicou direitinho, né, o Bart Ehrman. No final do curso, uma senhora, como ele diz aqui, ó, uma senhora gentil, ou seja, uma fiel cristã lá da igreja, após ter assistido às aulas do Dr. Bart Ehrman, ela se levantou da cadeira e foi até ele, conversar com ele. E ela disse a ele, né, interrogando, por que eu nunca soube disso antes? Ou seja, tudo o que aquela fiel cristã, né, ouviu do Bart Ehrman, aquilo para ela foi um choque, né? Foi um choque em que o Bart Ehrman disse ali muitas coisas sobre as lendas da Bíblia, e aqui em especial sobre Jesus. E aquilo para a fiel cristã foi um choque. Ela foi a única, do jeito que ele diz aqui, ela foi a única a se tocar diante daquilo, né? E perguntou a ele, por que eu nunca soube disso antes? Dr. Bart Ehrman, por que eu nunca soube disso antes? E o Bart Ehrman disse aqui que a surpresa da fiel cristã, a surpresa não foi diante do que ele falou ali, ele comentou durante essas aulas 4 semanas. Mas a pergunta dela, a frustração dela, foi em cima do pastor da própria igreja. Ela demonstrou uma indignação ali diante do pastor da igreja, em que ela, né, ali, em que ela, da qual ela era um membro. E o Bart Ehrman, ao ouvir aquela indignação, aquela pergunta, né, cheia de indignação da pobre fiel, ele aqui diz que olhou para o canto lá do salão e viu lá o pastor conversando com outros fiéis. E o Bart Ehrman perguntou a si próprio, né, por que aquele pastor que havia se formado com ele no Seminário Teológico de Princeton, ambos ali fizeram um doutorado em teologia. Então Bart Ehrman perguntou, por que aquele pastor que tem conhecimento do que eu expus aqui durante 4 semanas, por que ele, que estava ali naquela igreja durante 5 anos, por que ele, dando aulas para adultos lá na igreja, por que ele não disse a verdade? Por que ele não disse a verdade, que foi a mesma verdade proferida pelo Bart Ehrman durante esse mês aí, durante um mês? Por quê? Eis aí as dúvidas do Bart Ehrman, né? E aqui ele lança várias dúvidas, e uma delas eu destaquei aqui, né? Uma delas, coloquei aqui, ó. O Bart Ehrman perguntando a si próprio, será que aquele pastor daquela igreja, que sabe o que eu sei, já que se formou comigo em doutorado em teologia, será que ele não diz a verdade para os fiéis? Porque tinha medo de que informações históricas destruíssem a fé de sua congregação? Eis aqui uma das dúvidas, né, do próprio Bart Ehrman. E eu destaquei esta aqui, ó. Aquele pastor lá daquela igreja nada havia comentado sobre a verdade sobre a Bíblia. E por que ele não comentava aquilo com os fiéis? Eis aqui uma das perguntas, uma das dúvidas do Bart Ehrman. Será que é porque aquele pastor tinha medo de que informações históricas destruíssem a fé de sua congregação? Eis aí uma das dúvidas do Bart Ehrman. E o Bart Ehrman diz aqui que nunca, até hoje, nunca sabe por quê, né? E aí ele lançou várias
dúvidas também, né, que eu já mostrei aqui em outros vídeos. A principal, com certeza, é isso aqui, ó. Pastores que têm conhecimento em teologia, teologia séria, pastores, porque muitos aí não têm nem o primeiro grau, principalmente aqui no Brasil. Mas pastores que têm conhecimento sério sobre teologia, empregando ali um método histórico crítico, que é a verdade, né? Por meio de provas históricas, fatos históricos, evidências arqueológicas, provas arqueológicas e aqui no caso bíblicas. Por que eles não dizem a verdade nas igrejas? A resposta é simples, por várias questões. E uma delas está aqui, ó, dita pelo próprio Bart Ehrman em seu livro aqui. Porque tem medo de que informações históricas destruam a fé da congregação. Ora, um pastor que monta uma igreja, que funda uma igreja, ele vai fundar uma igreja não para ter prejuízos, não é verdade? Ninguém vai montar uma igreja para ter prejuízos. Ninguém faz isso, não é? Aí você tem uma empresa, vamos pegar uma empresa aí, você tem uma padaria. Você não vai montar uma padaria para ter despesa. Vai? Não vai. Você não é louco. E assim é a igreja. Um pastor aqui funda uma igreja e ali o objetivo dele, um dos principais objetivos, é conseguir ali uma boa renda por meio de dízimos, por meio de ofertas e por meio de doações. E a prova está aí, né? Mostrei aqui em alguns vídeos o faturamento das igrejas cristãs, né? Como elas faturam dinheiro, não é isso? E faturam muito mais do que muitas empresas. Mostrei aqui, né? Em 2 vídeos, com base ali em dados expostos aqui em um jornal e dados ali fornecidos de forma indireta pela Receita Federal e IBGE. Mostrei aqui, né? O faturamento das igrejas. E qualquer pessoa sabe muito bem que as igrejas faturam muito dinheiro, né? O comércio da fé é um comércio lucrativo. Pois bem, então esse é um dos motivos pelos quais alguém monta uma igreja, para ganhar dinheiro. Ora, se alguém monta uma igreja, compra instrumentos musicais, né? Compra cadeiras, de imediato, já que não tem imóvel próprio, aluga ali um imóvel, aluguel, né? E com aquelas despesas ali e tudo. Então ninguém vai montar uma igreja para ter prejuízos. Porque se tivesse prejuízos, ninguém montaria uma igreja. Então o objetivo ali, um dos, é conseguir dinheiro, né? E isso vem de forma fácil nas igrejas, a gente vê por aí, né? A arrecadação. Então aqui, ora, se um pastor que se forma em teologia, curso sério, né? Vamos assim dizer, que tem bom conhecimento em teologia, sabe que a Bíblia está cheia de lendas, mitos, alegorias, fantasias, etc. Ele não vai jamais passar para os fiéis essas informações. Por quê? Porque se passar, se trouxer para a igreja essa verdade, baseada em história, antropologia, arqueologia bíblica, etc., o que vai acontecer? O fiel vai ouvir aqui o pastor expondo aquilo e o fiel vai ficar com o cérebro fervilhando. Ora, o fiel vai dizer de forma fácil: o que é que eu estou fazendo aqui nesta igreja? Se o pastor está me dizendo que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está cheia de mitos, lendas, fantasias, contradições, discrepâncias, divergências, etc., o que é que eu estou fazendo aqui nesta igreja? Assim vai dizer o fiel. Porque o fiel vai à igreja em busca de uma ajuda. Ele quer uma palavra de incentivo. Ele quer uma ajuda ali por meio de conselhos. Ele busca encontrar no pastor lá da igreja uma pessoa que pregue para ele, né, todas essas lendas que estão na Bíblia. Porque o fiel vai ficar tranquilo. Porque aquelas lendas trazem para ele um sossego, uma esperança, mesmo que seja
algo ilusório. É por isso que pastores que conhecem teologia profundamente, e são poucos, né, nas igrejas não pregam nada disso. Eles vão para a interpretação devocional ou confessional, que é aquela interpretação ilusória em que ele diz para os fiéis que a Bíblia é um livro confiável, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e que está cheia de verdades, quando tudo isso, na verdade, não é realmente uma coisa verdadeira, é apenas uma ilusão, né? Então é isso aqui que o Bart-Ehrman está dizendo, que ele vivenciou esse caso aqui, né? Em que depois do curso, uma senhora, veja, uma fiel cristã, ficou indignada porque o pastor de sua igreja não havia comentado nada durante 5 anos ali à frente da igreja, nada havia comentado sobre o que o Bart-Ehrman falou sobre o Jesus histórico, desmontando ali as lendas da Bíblia. Mas é óbvio, e aí está a razão, o porquê, né? E aqui a grande interrogação do Bart-Ehrman, entre outras. Será que aquele pastor tinha medo de que informações históricas destruíssem a fé de sua congregação? Com certeza, sim. Com certeza, sim. Porque se ele o fizesse, a igreja iria à falência. Todos os fiéis iriam embora. E aí não haveria mais dízimos, ofertas e doações. Portanto, aí, mais um vídeo sobre um pouquinho aqui da história do Bart-Ehrman, né? Doutor em teologia, professor lá na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, onde ele mora. Neste momento, ele está lá na sua universidade. Ele também é diretor do Departamento de Estudos Religiosos da referida universidade e tem mais de 20 livros publicados em teologia. Aqui no Brasil, há apenas 5 livros, né, do Bart-Ehrman, que foram traduzidos para o português aqui no Brasil. E eu tenho os 5 livros dele. Já os outros, né, estão lá nos Estados Unidos da América do Norte, porque em sua quase totalidade são livros didáticos, né, endereçados ali a curso de mestrado e doutorado em teologia. E livros didáticos não são traduzidos para outros países, né. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.